dizer assim que a habitação do Espírito Santo é a maior dádiva que Deus nos deu, porque Deus nos deu Ele mesmo para nos habitar. E é verdade. Nós podemos também dizer que Cristo é a maior dádiva que Deus nos deu para morrer no nosso lugar na cruz. É verdade. Mas Cristo nos deu algo aparentemente simples, e que Satanás trabalha 24 horas por dia para nos roubar. Ele tem conseguido na vida de muitas pessoas. Eu vou te dizer o que é: oração. Irmãos, ultimamente o Senhor tem me levado a estudar as orações que Cristo ensinou. Eu tenho meditado sobre este tema, sobre este assunto, as orações de Cristo. Eu estou profundamente envergonhado com as minhas orações. Eu tenho a sensação que eu aprendi tudo errado, que eu fiz tudo errado. Isso tem ganhado meu coração de uma forma arrebatadora. Como ele ensinou as orações, até mesmo a maneira como eu interpretava algumas das parábolas sobre oração. É o inverso. Porque a gente interpretava as parábolas sem entender a cultura delas, porque elas estão inseridas dentro de uma cultura diferente da nossa. E se você não prestar atenção nisso, você coloca Deus como uma caricatura errada. Você começa a colocar uma imagem de Deus errada. Então isso tem transformado minha vida. Eu gostaria um dia, numa oportunidade, de ajudá-lo sobre isso. A oração do Pai Nosso não é o que você pensa. A oração do Pai Nosso não é o que você está pensando. Ela não é uma reza para ser repetida. Ali está toda a estrutura sobre a nossa forma correta de orar. Então, se um dia o Senhor permitir, nós vamos estudar esse assunto. Porque o Senhor nos deu a oração. E a oração é para isso, irmãos. O problema é que Jesus disse para nós não pedir coisas. Ele diz isso: não pensa, vocês não precisam pedir vestuário, não precisam pedir coisa para comer, porque o vosso Pai, Ele sabe tudo o que vocês precisam. Tudo o que vocês precisam, o vosso Pai sabe. Então, se Deus sabe que eu preciso de roupa, eu vou pedir roupa? Eu não vou pedir roupa. Se Deus cuida dos passarinhos, Ele não vai cuidar de mim, não vai cuidar de você, então eu não vou pedir essas coisas. Então nós transformamos oração como se Deus fosse um gerente de loja que só existisse com a função de satisfazer os nossos desejos. E aí nós perdemos o ponto fundamental da oração, que é relacionamento com Deus, que é intimidade com Deus. Se nós entendêssemos isso, irmãos, as coisas mudariam. Porque nós oramos porque achamos que Deus vai responder todas as nossas orações. Depois você descobre que Ele não vai responder todas as orações. E por quê? Eu não sei te falar. Eu estava lendo a história de um irmão que ele orou 14 meses para Deus curar o seu filho. 14 meses. Toda a congregação. Ele é um irmão muito querido aqui no Brasil. Pastor de uma comunidade muito abençoada. Ele orou 14 meses. Agora, nesses últimos anos. E Deus não curou o filho dele morreu. Imagina o vazio que ficou no coração dele. Mas foi aí, nessa oportunidade, que Deus o levou a conhecer Deus, o Deus que ele não conhecia. Porque muitas vezes nós somos chamados a amar a Deus por aquilo que Ele faz. E se Ele não fizer, o nosso amor abala. E a gente usa desculpa para tudo. Você está orando, e aí a pessoa morreu. Aí o que você diz? Amém, mas foi feita a vontade de Deus. Será que foi feita a vontade de Deus? Nós não entendemos isso, irmãos. Nós achamos que tudo é vontade de Deus. Você ora por alguma coisa por muito tempo, e aquela oração sua se perde. Aí você se acalenta e diz assim, mas foi a vontade de Deus. Nós banalizamos a vontade de Deus. Nós reduzimos a vontade de Deus a uma coisa muito banal. E são essas coisas que Deus tem mostrado sobre essa nova perspectiva de oração.
a entender a vontade de Deus. Tem muitas coisas que a gente não explica aqui, irmãos, nem vai explicar aqui, nem vai entender aqui. E nós somos chamados a fazer silêncio. E mesmo que tudo dê errado, nós temos que continuar amando Ele, porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus sábio, Ele é um Deus soberano. E você é capaz de amá-lo até o fim? Você é capaz de amá-lo, sendo que tudo está dando errado, como por exemplo John Owen. Ele amou Deus até o fim. Ele enterrou 11 filhos, ele enterrou a sua esposa, e ele continuou amando a Deus até o fim. Quando você lê os livros de John Owen, em termos de espiritualidade, algo magnífico, falta palavras para descrever a questão da espiritualidade e da devoção encontrada nos livros de John Owen. Porém, se você não conhece a biografia dele, você vai dizer assim, nossa, esse irmão teve um casamento maravilhoso, ele teve filhos maravilhosos, ele teve uma vida maravilhosa. Não teve. Não teve. E como você explica? Você não explica. Nossa vida é um mistério. Então a gente vê muitas coisas dando errado. E você vê cristãos sofrendo. Você vê cristãos sofrendo. Por isso eu digo para os irmãos, estude de joelhos, com o rosto no chão, o Salmo 73. Aquele salmo vai nos guardar. Era fácil para a igreja primitiva, no primeiro século, os pais serem afastados dos seus filhos, jogados em fornalha acesa, jogados em covas de leões. Os cristãos que amavam o Senhor, que viviam uma vida digna, vivendo aquele momento tão extraordinário da igreja, e de repente uma comunidade era devastada, os anciãos eram levados presos. Por isso que Paulo disse, alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja. No século que nós estamos vivendo, esse texto está sendo deturpado. É como que um estímulo ao ministério. Por isso que hoje ministério está aí. Qualquer um hoje se auto-intitula pastor, bispo, apóstolo, pai apóstolo, porque essa ambição pelo ministério surge da má interpretação. Irmãos, naquele tempo ninguém queria ser um episcopo, um presbítero, um ancião da igreja, porque eram os primeiros a morrer. Eram os primeiros a morrer. Naquela época não havia estímulo. Paulo disse, alguém deseja, é uma excelente obra. Então, nós precisamos compreender, aqueles irmãos, eles morriam felizes. Se você não leu, leia a biografia de Richard Humbard, torturado por amor a Cristo, por décadas. Por décadas, este irmão, ele foi torturado na Rússia. Do seu pescoço para baixo, só existe cicatrizes. Só existe cicatrizes, leia o livro dele. Cicatrizes, por anos, por décadas, esse irmão foi torturado. E todas as vezes que eles soltavam ele, sabe o que ele ia fazer? Pregar. John Bunyan, que escreveu o livro Peregrino, todo mundo acha que esse irmão vivia um paraíso. Não, irmãos, a maior parte da vida dele, prisão, ou prisões. E uma certa feita propuseram para ele, nós vamos te libertar. Decidimos te libertar, sob uma condição. Qual? Que você pare de pregar. Ok? Ele disse, vocês podem me libertar, mas quando eu sair lá na porta, eu volto a pregar. Mas eles libertaram ele. Sabe o que aconteceu? Ele voltou a pregar, volta para a prisão. É com esses homens, e é sobre esses homens que nós precisamos colocar as nossas pegadas. Porque se você está buscando vida sem problema, vida sem luta, vida sem oposição, não é seguindo a Cristo. Só que tem um porém. Como disse Paulo, eu combati o bom combate, terminei a carreira, preservei a fé. Agora a inacessível coroa será dada a mim, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então, meus irmãos, eu quero falar isso para encorajar vocês. Nós precisamos entender o que nós éramos e agora quem nós somos. O contraste e a conexão. E essa conexão é muito importante. Primeiro vemos o contraste, mas Deus é um contraste, mas também faz uma conexão
com